Treino em foco, análise de exercício. E hoje nós vamos analisar o exercício press francês ou tríceps francês. E o Jefferson mais uma vez vai me ajudar aqui na demonstração para que a gente possa fazer uma análise desse exercício com peso livre. Depois nós vamos usar também a rodana baixa para analisar se tem alguma diferença muito significativa entre a execução com o peso livre comparativamente com a execução na rodana na polia baixa. Então vamos lá, Jefferson, vamos pegar o peso aí, vamos executar primeiramente em pé, o pessoal identificar. Então a execução é essa, basicamente, inicialmente, o indivíduo está em pé, um afastamento lateral dos pés, com leve flexão do joelho, mínima flexão do joelho, estabilização da coluna vertebral, os ombros, a articulação do ombro está flexionada, está à frente flexionada, em torno de 180 graus, estabiliza a base do braço e aí o trabalho é dinâmico em nível de cotovelo, fazendo flexão e extensão do cotovelo, como vocês podem ver aqui. Então nessa posição adotada pelo Jefferson aqui, é uma posição onde a musculatura estabilizadora de membro inferior e de tronco é importante para manter essa postura do tronco, manter essa postura do membro inferior e também a manutenção da postura da articulação glenohumeral. Esse é um ponto importante. E aí, como eu já falei, o trabalho se restringe à flexão e extensão do cotovelo. Aqui tem um detalhe importante que o Jefferson ele também não está habituado a fazer com esse afastamento dos pés, um afastamento lateral dos pés. Por quê? Muitas pessoas, ao manter essa posição na execução, acabam acentuando a lordose lombar, a curvatura da lordose lombar, ou por uma deficiência de grupos musculares que deveriam ter sido fortalecidos para conseguir estabilizar, ou por uma questão anatômica postural mesmo, uma acentuação da lordose lombar, e com isso começam a sentir a região da lombar, uma certa carga desconfortável da região lombar. Existe uma maneira de nós tentarmos evitar essa acentuação da lordose lombar, seja por um motivo postural, seja por um motivo de deficiência da musculatura. Chamo a atenção de vocês que essa semana o Treino Foco Responde também abordou o equilíbrio pélvico e mostrou quais são os grupos musculares envolvidos nesse equilíbrio pélvico. Vale a pena você ir lá, olhar, rever esse programa e identificar os músculos que eu estou me referindo agora aqui com relação ao equilíbrio pélvico. Detalhe, no afastamento lateral dos pés. Havendo essa necessidade ou essa dificuldade, uma dor na região lombar, um desconforto na região lombar, devido a um treino do tríceps nessa posição, nesse exercício que nós estamos mostrando, basta se fazer um afastamento anteroposterior, que é esse que o Jefferson está assumindo agora aqui. Um afastamento anteroposterior já cria uma situação diferente biomecanicamente na pelve, de melhor equilíbrio postural para se manter nessa posição. E a execução pode fazer lá 5, 6 repetições já. E a execução continua exatamente a mesma que se tinha antes, mas com uma postura de membros inferiores diferentes para sustentar essa execução. Isso, na maioria das vezes, alivia um pouco essa carga tensional muscular da região lombar e acaba também minimizando aquela acentuação da região lombar que ocorreu quando o Jefferson fazia na posição lateral. Então isso é o básico da situação. Pode sentar agora, Jefferson, para a gente mostrar. Então esse é o básico da situação da execução. Se fazer com afastamento lateral ou se fazer com afastamento anteroposterior. Muda algumas questões de equilíbrio e estabilização corpórea que pode aliviar ou acentuar um pouco a carga mais tensional muscular na região lombar. Então cabe você verificar com qual o posicionamento dos membros inferiores você se adequa melhor no exercício. A partir do momento que identificou qual o posicionamento que se adequa melhor, é isso que você passa a fazer com essa execução. Ao longo do tempo também fortalecendo musculaturas que envolvem o equilíbrio pélvico e mantém uma boa estabilização do corpo, você pode até mudar da postura ou da técnica de execução, que pode se tornar uma mais fácil que a outra. Tudo depende da situação que você se encontra hoje, dos músculos estabilizadores. E aí os estabilizadores da pelve que nós gravamos um programa específico para isso, são os músculos mais fortemente envolvidos. Obviamente, membros inferiores também estão mantendo uma posição em pé, mas uma tensão muscular, eu diria, relativamente baixa em termos de execução. E o trabalho restringe-se então para o tríceps braquial. Nós vamos fazer a execução agora, uma execução na qual o Jefferson vai estar no banco Scott, sentado de uma forma adaptada no banco Scott, poderia ser outro banco que tivesse e houvesse também uma forma de estabilização da coluna vertebral e de apoio na face posterior da coluna vertebral. Dessa forma, a musculatura estabilizadora que nós vimos comentando até agora, de membro inferior e de tronco, altera para menos, porque não se necessita tanto dessa musculatura agora sentado do que comparativamente em pé. Então a musculatura do core, que era extremamente sustentadora da posição
posição em pé agora já não é tão solicitada ou quase nada solicitada, já que o apoio do Jefferson, aqui do tronco do Jefferson, está sobre o aparato do banco Scott. Isso gera um equilíbrio bem grande. Então, o equilíbrio sempre importante, mas aqui eu tenho uma outra situação, que a musculatura estabilizadora é menos recrutada, bem menos solicitada para o trabalho. E com isso, o praticante consegue focar mais no trabalho do tríceps braquial. Nessa posição que nós encontramos aqui, o tríceps braquial, obviamente, como um todo está sendo recrutado, porém a porção longa do tríceps braquial tem um trabalho adicional. Vou segurar um pouquinho aqui, já só para a gente tirar o peso, para poder demonstrar um aspecto importante. Quando o Jefferson faz essa execução de flexão do ombro, a porção longa do tríceps braquial está sendo alongada. Tanto é verdade que o treino foco, flexibilidade já mostrou que para nós alongarmos o tríceps braquial nós precisamos fazer essa posição. Então essa posição, vejam bem o que eu estou colocando agora. Coloca o tríceps braquial na sua porção longa, na cabeça longa do tríceps braquial, num posicionamento de maior alongamento. Então nessa posição tem um arco de encurtamento e alongamento maior para trabalhar o tríceps braquial. Trabalha bem, com bastante eficiência nessa posição. Diferentemente se eu colocar em posições mais baixas para trabalhar o tríceps na roldana ou na polia, por exemplo. Então nessa posição, o tríceps braquial, a sua cabeça longa, a sua porção longa tem uma eficiência de trabalho perante as outras regiões. Estou dizendo que as outras regiões não estão trabalhando no tríceps. Sim, as outras regiões estão trabalhando, porém uma eficiência um pouco maior para a cabeça longa, pois ela é biarticular, ela cruza a articulação glenumeral e nessa posição ela está um pouco mais alongada, permitindo ao músculo ter um arco de encurtamento maior ao se trabalhar a flexão e extensão, tem uma fisiologia de encurtamento da fibra mais favorável nessa posição. Então é uma posição que gera uma estabilidade maior, não solicita tão grandemente da musculatura estabilizatória, do corpo para se manter em pé e trabalha com uma boa eficiência o tríceps braquial. Eu vou colocar agora só mais um detalhe sobre a execução para vocês verem com relação ao ponto de descanso. Só sustenta aqui, já. Nessa posição é um relativo ponto de descanso muscular. A carga sempre verticalmente para baixo. Nessa posição, com o cotovelo totalmente estendido, nós projetamos grande carga de cisalhamento para o cotovelo e pouca eficiência de trabalho para tríceps. Tanto é que se eu fizer agora aqui uma anatomia palpatória, eu espero que a câmera consiga na imagem pegar isso, a gente sente que o tônus muscular do Jefferson nessa posição ele é baixo, com o simples fato de utilização da anatomia palpatória, porque é um ponto de relativo descanso, devido ao braço de alavanca e a projeção da carga está sobre as articulações de cotovelo e glenumeral, a carga ao tríceps braquial ela baixa fortemente, por isso uma posição de relativo descanso, um ponto de descanso. Se nós flexionarmos um pouco o cotovelo, sustenta, Jefferson, por favor. Nós já vemos que o tônus muscular, com a anatomia palpatória, nós já percebemos que o tônus muscular aumenta. Ele fica mais tenso o músculo devido a um braço de alavanca maior e uma solicitação do tríceps braquial maior. Pode executar. Então, diante dessas questões de alavanca corporal, o ideal é limitar e evitar a extensão completa do cotovelo para evitar um ponto de descanso. Quando se trabalha com o peso livre, que é o que eu estou fazendo agora aqui, limitando a extensão completa do cotovelo e jogando carga tensional o tempo todo sobre o tríceps braquial. Uma carga interessante, forte, sem ter um momento da repetição onde eu jogo um descanso, onde eu jogo um relativo descanso sobre o tríceps braquial. Nós vamos fazer o mesmo exercício usando os mesmos recursos, só que na polia baixa, na roldana baixa. E vocês vão perceber que esse relativo ponto de descanso ele não ocorre tão fortemente assim na polia baixa, dependendo da altura que nós venhamos a colocar a roldana na polia. Nós vamos executar agora esse exercício que muda um pouco essas nuances de tensão sobre o tríceps braquial. Vamos ver. Bom, agora no aparelho crossover e com a polia, com a roldana bem embaixo, o Jefferson vai executar o mesmo exercío. Então, nessa situação agora aqui, nós temos que sempre imaginar para que lado está a resistência ao movimento. E nessa situação, a resistência vai estar sempre no sentido e na direção do cabo. Então, se nós olharmos, pode executar, Jefferson. Nessa situação aqui, é praticamente usar um peso livre. Que eu tenho um ponto de descanso no final da fase concêntrica. Nesse ponto agora aqui, no final da fase concêntrica, espero que a câmera consiga pegar, principalmente o tríceps braquial, ele tem um baixo tônus, porque é um relativo ponto de descanso, já que eu me encontro em uma situação muito parecida com a situação do peso livre. Ok, Jefferson?
Agora nós vamos fazer uma adaptação para mudarmos o sentido da carga. O Jefferson vai erguer a rodana, a polia, vai colocar numa situação mais elevada, vai executar um pouquinho mais afastado do ponto e nós vamos sempre seguir a direção do cabo, pois volto a afirmar, a direção do cabo é a direção da resistência. E nós vamos verificar que a direção do cabo não vai estar mais tão verticalizada. No peso livre, a resistência ao movimento é totalmente verticalizada. Na rodana, a resistência ao movimento é seguindo o cabo, que no primeiro exercício que nós executamos, nós mostramos que o cabo estava quase que totalmente verticalizado. Agora ele vai mudar um pouco essa direção e muda um pouco a eficiência do trabalho. Nós colocamos mais elevado, o Jefferson se afastou. Vocês podem ver que o cabo agora ele não está tão verticalizado quanto antes, ele houve uma inclinação, se aproximando um pouco mais da linha horizontal. Com isso, essa resistência não verticalizada e inclinada, estende e segura, Jefferson. Ela faz nessa posição gerar uma tensão no tríceps braquial. Na anatomia palpatória a gente consegue perceber aqui palpando, não sei se a câmera consegue pegar isso, mas a gente consegue perceber forte que nessa posição o tríceps braquial tem uma solicitação maior do que tinha na outra posição, e é o final da fase concêntrica de novo. Então vejam bem, nessa situação, nesse arranjo de execução do exercício, o que era ponto de descanso deixa de ser, e nós conseguimos ganhar um arco de mobilidade no final da fase concêntrica maior. Ok. Então nós temos agora no final da fase concêntrica, onde era antes no exercício anterior um ponto de descanso, fazendo um ajuste diferente no exercício de crossover, na polia, a gente consegue retirar esse relativo ponto de descanso. Obviamente agora no final da fase excêntrica, quando flexiona o cotovelo, começa a surgir um relativo ponto de descanso que antes não existia. Então há uma troca entre pontos de execução, ou no final da fase concêntrica, como no peso livre quando a rodana é embaixo, ou começa a existir um ponto de relativo descanso no final da fase excêntrica, quando se joga a polia mais para cima. Então a percepção da execução foi essa, né, Jefferson? A gente estava conversando antes e fazendo testes, teve essa sensação na alteração dos posicionamentos, né? Sim, até mesmo a questão de você fazer em pé, que você não consegue concentrar tanto o trabalho de tríceps, você sente muito mais aqui do que fazendo com o peso livre, na rodana, nessa situação mais horizontalizada. E quando a rodana está lá embaixo, você realmente sente que não está ativando tanto as fibras do tríceps quando você entra encaixando o cotovelo. Então, na própria execução você consegue sentir essa diferença. Se não conseguiu ver no vídeo, aplique no seu treino essa diferença que você consegue perceber, que é muito mais fácil, fica mais palpável você aplicando no seu treino, percebendo do seu próprio corpo. Aqui na forma de vídeo a gente tenta mostrar e dar explicação. Agora você experimentando isso no treino, fazendo uma experimentação, você vai perceber qual exercício é certo, qual exercício é errado. Posso dizer que não existe o certo desse exercício nem o errado. Existem as formas que você quer trabalhar, com um relativo ponto de descanso ou não, ou como eu fiz anteriormente no peso livre, poderia ser feito aqui, quando a gente usou a rodana embaixo, de limitar a extensão do cotovelo, não permitindo uma total extensão do cotovelo. Eu impeço que o indivíduo que esteja treinando entre naquele ponto de relativo descanso, trabalhando com um arco de movimento então um pouco mais restrito, mas com um arco de movimento que permanece uma tensão sobre o tríceps braquial o tempo inteiro mais intensa, retirando aquele relativo ponto de descanso. Essa então foi a abordagem do treino em foco análise do exercício de hoje, um exercício bem corriqueiro aí do âmbito das academias, e nós esperamos termos contribuído com o seu treinamento, trazendo alguma informação adicional diante do que você já sabia, para poder qualificar o seu treino, poder fazer um ajuste que traga maior eficiência e maior segurança para o seu treinamento, ou seja, qualificando o seu treinamento. Treino em foco análise do exercício de hoje era isso, espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. De fato, da minha posição adotada para a execução do exercício, passivamente ele já se encontra encurtado, e dessa forma se tem pouca margem de encurtamento para o trabalho de tornozelo, que é o que nós vamos executar agora aqui. Então, por exemplo, o pessoal posiciona os pés, alavanca para o lado e trabalha esse movimento.